Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula nós iremos entrar em um novo conteúdo importantíssimo, que é a parte de porcentagem. Pessoal, para vocês terem uma ideia, a porcentagem na nossa vida, no dia a dia, em tudo que perpassa a nossa vida, ela é muito importante. É graças à porcentagem que a gente tem o controle financeiro da nossa vida, que a gente lida com toda essa parte da matemática financeira, para o teu vestibular, para o Enem, para algum concurso público. Curso superior depende da área que você for optar, vai aparecer lá matemática financeira e, como eu disse, principalmente nas questões do teu dia a dia, da tua vida. Isso é bem importante. Você lida com o fator monetário, você invariavelmente está lidando com porcentagem. Ok? Na aula de hoje, nós vamos fazer um breve histórico mostrando como surgiu a questão da porcentagem na vida do homem e depois a gente vai entrar nos primeiros conceitos muito importantes para o entendimento desse conteúdo dentro das expressões matemáticas. Beleza, então? Então, bora facilitar? Vem comigo! Bom, pessoal, vamos lá. Ali na tela nós temos, então, o símbolo de porcentagem, né? Vocês sabem que esse é o símbolo tradicional de porcentagem, é por cento, né? E nós vamos entender como é que isso surgiu e o porquê dessa simbologia. Então acompanhe aí comigo. Olha só, os dados históricos, eles mostram que esse conceito de porcentagem, ele começou a se consolidar lá no século I depois de Cristo, na antiga Roma. O imperador, na época, existiam diferentes tipos de impostos, mas ele decidiu implantar um imposto específico sobre todas as mercadorias que circulavam no mercado público. E eles decidiram, então, junto com os chefes lá do governo, que esse imposto seria chamado de centésimo rerum venálio. Por que centésimo? Exatamente porque, como vocês estão vendo aí embaixo, ó, ele representava uma relação a 100 partes. Então, o que eles faziam? Tinha um determinado produto que estava sendo vendido no mercado público, eles pegavam o valor desse produto e dividiam em 100 partes. Dessas 100 partes, 6 o comerciante tinha que repassar para o imperador, ou seja, para o império, para o governo, entenderam? Então é aí que surgiu o tal do porcento, porque era por 100 partes que era dividido. História interessante, né? Muito bem. Lá no início, evidentemente, o símbolo de porcentagem não havia ainda. Isso lá pela Idade Média para frente é que devagarzinho esse conceito começou a aparecer na simbologia que a gente usa hoje, ok? Então olha só, pessoal. Aqui eu trago para vocês a coisa como está atualmente. Então veja bem, como você pode observar, esse é o conceito que veio lá do Império Romano, né? Ou seja, uma parte sobre um todo. Tá aqui, ó. Uma parte, no exemplo que eu estou colocando aqui, essa parte é 35, sobre o todo é 100, né? É o tal do centésimo, ok? Então eu tenho 35 partes de um todo que equivale a 100 partes. Se você fizer essa divisão 35 por 100, você vai evidentemente obter esse valor que está aqui na tela, 0,35. Se é 35 por 100, significa que é 35%. E aí, pessoal, é que veio na sequência a ideia da taxa percentual, né? Então, 35%, o que é? É, na realidade, 35 dividido por 100. Beleza? Deu para ter uma noção clara de como isso tudo surgiu? Uma história bem interessante, né? Muito bem, gente. Então, nós podemos representar de duas maneiras. A primeira, que está aqui, que é a razão percentual, que é como foi definido lá no Império Romano, e a segunda é o que a gente usa como representação final nos dias de hoje, que é a taxa percentual, ou seja, 35%, 6%, 20%. Tranquilinho? Muito bem, gente. Nada melhor do que agora a gente começar a resolver alguns exercícios para começar a clarear para quem está revisando, para relembrar, né, desses conceitos importantes. Só antes disso, sempre aquele lembrete, não esquece de dar aquela curtida para valorizar o nosso trabalho. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se,
aciona o sininho para você poder estar recebendo os novos vídeos que a gente vai postando. Toda segunda e toda quinta-feira a gente sempre posta vídeos novos. Tranquilo? Vamos em frente então? Então, gente, ali o primeiro exercício. Eu quero que você defina quanto que é 20% de 420. Então, pessoal, olha só. Esse 420, na realidade, é o total que você tem. E eu quero uma parte desse 420, eu quero 20%. Então, na realidade, pessoal, é que você quer 20 por 100 de 420. Não é esse o conceito? Bom, então olha só. Para resolver isso, a gente trabalha com a regra de 3. Então acompanhe comigo o raciocínio. Se eu tenho 420, 420 é o total. O total equivale a quanto? 100%. Equivale a tudo, 100%, 100%. Equivale a 1, o total, beleza? Agora eu quero 20%, está aqui, ó, eu quero 20% desse total. Então, 20%, lembra na regrinha de 3, unidade embaixo de unidade, então o 20 vem embaixo do 100, vai equivaler a x. Então você tem uma regrinha de 3 que você pode tirar o cálculo desse 20%. Então vamos aplicar a regrinha? Ficaria x vezes 100, não é isso? X vezes 100, você faz aqui, né? A regra de 3, lembram? Que é igual a 420 vezes 20, ou seja, aí você faz esse produto aqui, né? 420 vezes 20. Beleza? Então vamos lá. Você vai ter x igual 420 vezes 20. Vamos lá. 0 vezes 0 dá 0. 2 vezes 2 dá 4. Aqui dá mais um 0, né? 2 vezes 4, 8. Dá 8.400. Só que não te esquece que tinha um 100 aqui. Você joga ele para o outro lado. Se ele estava multiplicando, ele passa dividindo, beleza? Aí, gente, você pode simplificar esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0. O x é igual a 84. Essa seria a resposta. 84 equivale a 20% de 420. Gente, dá uma raciocinada aqui comigo. Se eu pegar 420 e dividir em 10 partes, só para vocês entenderem, eu vou ter 42 para cada parte, não é? Se eu pegar 42 e multiplicar por 10, eu não vou ter 420? Se isso é a 10ª parte, eu não estou falando em 10%, ó, é a 10ª parte do total, que é 100. Isso equivale a 10%. Gente, se 42 equivale a 10%, 20% seria 42 mais 42, não seria? Vamos fazer aqui embaixo, ó. Seria 10% mais 10%. Isso dá 84, que é a resposta do nosso exercício. Percebendo? Tenta captar esse raciocínio aí, que a porcentagem, quando você se apropria bem dela, tem muita coisa que você consegue, inclusive, rapidamente fazer mentalmente. As operações matemáticas são importantes para cálculos mais complexos. Se você tem essa noção de mentalmente desenvolver isso, isso vai te ajudar bastante, tá? Por isso que eu fiz questão de também te trazer esse tipo de raciocínio. Bom, vamos para o B. Agora eu tenho 40% de 250. Então, 250, evidentemente, é o total que eu tenho. E eu quero 40% disso. Então, vamos lá, mesma coisa, né? 250 é o total. Se é o total, é 100%. Eu quero 40%. Lembra? Unidade embaixo de unidade, regrinha de 3. Então, esse 40% vai equivaler a x. Tranquilo? Então, vamos lá, gente. Vai ficar x vezes 100, não é isso? Igual a 250 vezes 40. Aquela história de multiplicar em x, né? Multiplicar cruzado. Muito bem. Então, você terá x igual 250 vezes 40 vai dar 0, 0. 25 vezes 4 dá 100. Então, isso dá 10.000. Só que aquele 100 aqui, ó, você joga para o outro lado porque você quer isolar o x. Se ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Não é isso? Aí, gente, na divisão, de novo, posso simplificar. Vai ficar 100 sobre 1, que dá 100. Beleza?
Então, 40% de 250 equivale a 100. Vamos usar o mesmo raciocínio que eu fiz no exercício anterior. Se eu pegar 250, que é o total, e dividir em 10 partes, cada parte vai ser equivalente a 25. Ora, se eu dividir em 10 partes, isso aqui equivale a 10%. Gente, eu não estou querendo 40%, então 40% não seria 10% mais 10% mais 10% mais 10%? Cada 10% não vale 25, não é o que a gente colocou ali em cima? Se você somar isso aqui, isso vai dar 100, que é o resultado da nossa operação. Beleza? Esse cálculo mental é bem interessante você articular. Tranquilinho? Vamos adiante? Agora, pessoal, a proposta, e é bem comum isso na parte de porcentagem, isso em vestibulares, Enem, concurso e daí para frente, é você receber exercícios formulados numa situação do dia a dia em que ele envolve matemática nisso. Na realidade, é para isso que a matemática serve, não é isso? Muito bem, então vamos ver esse primeiro exercício que eu coloquei aí nesse sentido. Transformar razão em porcentagem. Lembra? Razão era aquela divisão. Eu quero transformar em porcentagem. Então vamos ver o exercício que aparece aí. Em uma pesquisa sobre hábitos de saúde, de cada 200 pessoas entrevistadas, 20 delas afirmaram que praticavam atividade física regularmente. Então, gente, olha só, a primeira informação que você tem que pegar. 200 pessoas é o total, correto? Dessas 200 que foram entrevistadas, é o total de entrevistados, 20 são a parte que respondeu que realiza alguma atividade física regularmente. Perceberam? Então, essa noção do todo da parte, sempre é importante você ter isso bem discriminado, né? E aí vem a pergunta, portanto, qual é a porcentagem de entrevistados que apresentaram este perfil? Então, gente, olha aqui, ó, eu tenho 20 que responderam num universo de 200. Eu quero saber qual é o percentual que esse 20 representa no universo de 200. Beleza? Então vamos lá. É aquela ideia da regra de 3, né? 200 pessoas são o total de pessoas entrevistadas. Se é o total, é 100%, tranquilo? E 20 pessoas foram aquelas que deram a resposta sobre a atividade física. Gente, regra de 3, unidade embaixo de unidade. Então, pessoas embaixo de pessoas, tranquilo? Isso vai equivaler, então, a quantos por cento? É o meu X. Porcento embaixo de porcento, ok? E aí eu caio numa regra de 3. Então vamos lá? Regrinha de 3. Vai ficar x vezes 200 igual a 20 vezes 100. O meu x vai ficar 20 vezes 100, evidentemente, vai dar 2.000, não é isso? E aquele 200 que estava multiplicando vai passar para o outro lado, dividindo. Aqui eu posso simplificar, tranquilo. Vai ficar 20 sobre 2, que é 10. Cuidado agora, 10 o quê? O que é que você estava procurando? O percentual. Então, 10%. Beleza? Raciocina comigo. Se eu tenho 200 pessoas, aquele nosso raciocínio mental, se eu tenho 200 pessoas, a 10ª parte de 200 seria 20 pessoas. 10ª parte não é 10%? Está aqui. Beleza? Tranquilo? Perceberam, gente? Então, estejam bem atentos a isso. Podemos seguir? Nesse exercício, eu te dou a seguinte situação. Eu tenho R$ 1.800 e eu quero investir, ok? Bom, isso é o que eu tenho, pessoal. Então, evidentemente que esse R$ 1.800 é o todo, é o que eu tenho. Tranquilo? Mas olha só, eu quero investir da seguinte forma. 40% desse valor em renda fixa. Então, vamos anotar aqui. 40% desse valor em renda fixa. É um tipo de investimento, pessoal, que tem as suas características, tá? Isso lá na matemática financeira a gente detalha bem. Muito bem, concordam que isso aqui é a parte que eu vou usar com essa finalidade? É a parte? Tranquilo? Daquele total, 40% eu vou botar em renda fixa. É a parte. Muito bem, aí vem a pergunta. Aí ainda é dito o seguinte,
O restante deverá ser investido em renda variável. Então, tem uma outra parte desse investimento que vai em outro tipo de renda que a gente chama de renda variável. A questão da Bolsa de Valores, tá? Para vocês terem uma noção. Então, na renda variável, eu vou destinar o restante. Vamos ver o que o exercício nos pergunta? Quantos reais deverei investir em cada tipo de renda? Então, olha só, essa pergunta ela é dupla. Eu tenho renda fixa e renda variável. Quer dizer, daquele 1.800 que eu vou investir, eu quero saber quanto que eu vou investir em cada tipo de renda. Então, são duas respostas que você vai ter que encontrar. Tem que estar atento a isso, né? Vamos começar pela renda fixa, que eu tenho os valores. Então, olha só, partindo daquele raciocínio da regra de 3, R$ 1.800 é o todo, é tudo que eu tenho. Então, é 100%. Tranquilo, né? E 40% é o que eu quero investir em renda fixa. Então, isso é o X. Só para diferenciar, vamos chamar de XRF. É o valor em renda fixa, já que tem dois valores aí que a gente vai ter que achar. Tranquilo? Aplicando a regrinha de 3, vai ficar XRF vezes 100 é igual a 1.800 vezes 40. Tranquilo? Regrinha de 3, né? Então, o XRF, que eu estou querendo encontrar, vai ser... Gente, vamos fazer o produto aqui, ó. 1.800 vezes 40. 0 dá 0, 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 8 dá 32, vai 3, 4 vezes 1, 4, com 3, 7. Dá 72 mil. Aí não te esquece que esse 100 aqui você tem que jogar para o outro lado, porque você quer o X. Esse 100 passa para o outro lado na operação inversa, ou seja, passa dividindo. Aí eu posso simplificar aqui, concordam? Vai ficar 720 dividido por 1, que vai dar 720. Só cuidado, nós estamos calculando o quê? O valor da renda fixa, valor, dinheiro. Então isso aqui, na realidade, é 720 reais. Ou seja, pessoal, daqueles 1.800 aqui que eu tenho para investir, eu vou pegar 720 para investir em renda fixa. Bom, mas eu também quero saber, não te esquece, a parte que eu vou investir em renda variável, que vai ser o restante. Então, pessoal, muito simples, né? O valor que você vai investir em renda variável, eu vou chamar de XRV, vai ser 1.800, que é o total, menos o que eu tirei para investir na renda fixa. Não tem lógica, né? Então, o teu X renda variável vai ser 1.800 menos 720, que dá 1.080. Mesma coisa, é valor financeiro, então, R$ 1.080. Tranquilo, pessoal? Então, essa é a parte de renda variável. Tinha um outro jeito de calcular essa renda variável? Tinha. Seria mais trabalhoso. E nós vamos fazer até para te mostrar que realmente a coisa funciona, né? Pessoal, vocês concordam comigo que se eu investir 40% em renda fixa e o restante eu vou investir em renda variável, que o que eu vou investir em renda variável em termos percentuais é 60%? Ué, o todo não é 100%? Se eu investir 40% em renda fixa, evidentemente vai sobrar 60 para a renda variável, 40 mais 60, 100. Beleza? Então, se eu quisesse utilizar a ideia da regra de 3, eu iria fazer isso aqui, ó. 1.800 é o todo, é 100%, e 60% é o investimento em renda variável que eu quero calcular. Belezinha? Você monta a regrinha de 3. Aplicando a regrinha de 3, ficaria XRV igual vezes... Então vai ficar XRV vezes 100 igual a 1.800 vezes 60. Multiplicar em cruzado, regrinha de 3, né? Então o teu XRV, o teu valor em renda variável, vai ser... Vamos fazer esse produto aqui, gente. 0 vezes 0 dá 0, 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 8 dá 48, vai 4, 6 vezes 1, 6, com 4, 10. Então ficaria 108 mil dividido por 100, já que aquele 100 aqui
você vai ter que passar para o outro lado, vai passar dividindo. Então, o montante de renda variável, eu posso simplificar aqui, vai ficar 1.080 por 1, que dá 1.080. Como você está falando em valor financeiro, então é R$ 1.080. Esse seria o montante de renda variável. Olha aqui, pessoal. Evidentemente, tinha que dar o mesmo resultado. Esse raciocínio que eu fiz primeiro, claro que é muito mais simples. Eu tenho 1.800, investi 720, sobra 1.080. Mas está aí provado que se você aplicar a operação matemática, evidentemente o resultado é o mesmo. Tranquilo? Muito bem. Seguindo, gente. O próximo exercício que a gente tem trabalha com revenda de automóveis que comercializou 70 veículos no último mês. Então, veja bem, eu tenho uma revenda de automóveis e essa revenda vendeu em um mês 70 veículos, ok? Eu ainda não sei se isso aqui é o total de veículos que tinha na loja ou se é só a parte que eles venderam. Vamos ver o que o texto vai dizer. Olha só o que o texto diz. O que corresponde a 35% do total de veículos em estoque na loja. Então tá ali, pessoal. Esses 70% não é tudo que está dentro da loja. Esses 70 veículos equivale a 35% do estoque da loja. Estão vendo? Muito bem. Agora, o que o exercício pede? Qual é o total de veículos em estoque na loja antes dessas vendas serem realizadas? Ok, então o que ele está pedindo é quanto que equivaleria 100%. Esse 100% seria o total que a loja tinha. O total é sempre 100%, não é? Beleza? Regrinha de 3, não é isso? Então vamos montar lá. Só que agora você inverte, gente. A informação que você tem é da parte e não do todo. Então você vai fazer isso aqui, ó. 70 veículos equivalem a 35%. Portanto, 100%, que é o total que você quer, lembra unidade embaixo de unidade, porcento, equivale a X. Vamos chamar de XT para lembrar que é o total que você está querendo. Tranquilo? Então, aplicando a regrinha de 3, você vai ter X vezes 35 igual a 70 vezes 100. Ok? Então, X vai ser 70 vezes 100 dá 7.000, divido por 35. Pessoal, vou fazer aqui, ó. Se você pegar 7.000 e dividir por 35, 7 não dá, 70 dá. 70 por 35 dá 2, não dá? 2 vezes 35 dá 70, só que tem mais 2 zeros aqui que você vai ter que baixar. Então vai dar 0, vai dar 0. Ou seja, o total de veículos que a loja tinha antes da venda equivale a 200 veículos. Beleza, gente? Tranquilinho? Perceberam? Então, olha como é importante você ter sempre bem claro o que está se referindo à parte e o que está se referindo ao todo. O todo é sempre 100%. A parte é aquele percentual que você tem definido como uma parcela daquele total. Tranquilo? Bom, pessoal, essa é a aula de hoje. Eu espero que tenha, mais uma vez, atendido os objetivos, de te ajudar a tirar as tuas dúvidas. De novo, não esquece de dar aquela curtida. Eu vou deixar aqui os cards de umas aulas anteriores aí que a gente trabalhou com alguns conceitos matemáticos que, se você quiser revisitar, é bem importante para consolidar o teu conhecimento. E um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Fiquem bem.